Na cidade de Araras, 12:05. A partir de agora está no ar mais uma edição do programa De Frente com o Vereador, uma parceria da Rádio Araras FM com a Câmara Municipal. É o legislativo mais perto de você. A apresentação é dele, do Guilherme, e hoje a presença da nossa queridíssima vereadora Marluce. Muito boa tarde, Gui. Muito boa tarde, Marluce. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Marcial. Boa tarde, vereador. E boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, Marcial. Boa tarde, Gui. E boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Araras FM. Ontem, mais uma sessão da Câmara, né? A vereadora Marluce está aqui, ela vai falar sobre a caminhada que ela fez na Praça Barão e vai explicar o porquê e outras ações dela que eu acompanhei na transmissão da Câmara ontem, mas o Gui traz a pauta completa de tudo que aconteceu, Gui. Fica à vontade. Pois é, Marcial. Ontem, a 32ª sessão, na Tribuna Livre, a gente teve a Ana Laura Catai, né, que é uma atleta jovem, né, adolescente, e ela contou um pouco da experiência dela. Ela participou do 2025 em português, né, do CrossFit Games, que é uma competição que aconteceu lá nos Estados Unidos, e ela ficou em terceiro lugar na categoria de 16, 17 anos, né, entre atletas do mundo inteiro. Uma ótima conquista, enfim, né, todo mundo elogiou muito, né, pela perseverança e seguir no esporte mesmo tão cedo, não é mesmo? E levou o nome de Araras para o mundo, né, vereadora? Com certeza, Marcial. Que bacana e que exemplo que a Ana Laura traz a toda a juventude ararense, né? Sim. Porque nós vemos aí tantos problemas sociais que nós enfrentamos, né, com adolescentes, procurando coisas ruins, né, dentro nas ruas, e a nossa querida Ana Laura tem colocado à disposição para praticar esportes, representar a nossa cidade, e sabendo também que no Brasil o esporte é uma modalidade ainda com muito pouco investimento nos atletas. É verdade. Então, assim, eu parabenizo também toda a família dela que investe, apoia e está junto com ela. E é difícil, né? Porque num país de terceiro mundo, onde parece que o único esporte que existe na realidade é o futebol, a gente vê as pessoas se destacando em outras modalidades que fazem tanto sucesso, em Olimpíadas e tudo mais. É um orgulho ter uma ararense, né? Se não me engano, ela chegou ontem no Brasil. Eu acho que ela não falou ontem. Ela não falou. Eu escutei. Se não me engano, ela era uma garotinha, bem pequenininha, quando ela começou. E eu tenho um programa de samba de domingo, e um tio dela ligou para mim, dizendo que ela estava começando a disputar medalhas e tal, e ela conversou comigo ao vivo, alguns anos atrás. Eu acredito que seja ela. Marcelo, isso é verdade, porque foi dito que desde pequena, desde 7, 8 anos, ela... Então foi ela mesma. Aí desejamos boa sorte aqui na rádio para ela, e no domingo ele mandou mensagem. Lembra da Ana? Falei, mais ou menos, né? Porque a gente no rádio, tanta gente participa. Ela tá mandando um abraço para você, e me parece que semana que vem ela estará aqui na Araras FM pra gente vai entrevistá-la, né? Agora já uma mocinha, mas é tão bonito a gente ver o nome de Araras se destacando no esporte, né, Marluce? Exatamente. Lá fora do nosso país, Araras foi lembrada, e que seja aí um incentivo a todos os nossos jovens e adolescentes, né? E também um incentivo também para a administração, para o Estado, para que haja mais investimento nesses atletas, porque nós sabemos que é custoso. É custoso. E os grandes empresários também, né? Você tem a sua logomarca estampada no uniforme de um brasileiro que está sendo medalhista. Opa! Peraí, eu acho que é um investimento que vale a pena. Além do que, gente, para você que é empresário, o cara que investe no esporte, ele tem descontos de imposto e tudo mais, né? Tem uma série de leis aí que beneficiam. Então vamos olhar com carinho essa garotada aí que vem se destacando, e coloque o nome da tua empresa num atleta desse, que com certeza vai veicular o nome da sua empresa de forma positiva no cenário mundial. Exatamente, né? Nós temos vários atletas de diversas modalidades no município que necessitam de patrocínio. Então você é empresário, olhe com um olhar mais carinhoso, mais atencioso aí a todos os nossos atletas do município. Maravilha. 12:10. Bom, sobre as aprovações, tivemos duas. A primeira foi a Semana de Conscientização sobre
os riscos dos desafios virais na internet, né, que é de autoria da vice-presidente da Câmara, a vereadora Miriam Vanessa. Então, esses desafios aí, certas coisas, né, não vou falar certas coisas para não gerar gatilhos, mas esses desafios nocivos, maléficos aí, que são feitos nas redes sociais vizinhas e que o alvo acaba sendo muitas vezes crianças e adolescentes. Sim. Então, o objetivo dessa semana é conscientizar sobre os riscos desse tipo de oferta, vamos falar dessa maneira, né? Porque nem brincadeira né? E com esse foco para proteger a saúde física e mental de crianças e adolescentes. E também a outra aprovação foi a criação do selo Empresa Amiga do Autista no município de Araras, que é um projeto de autoria da vereadora Ana Júlia, e é um selo que vai ser concedido aí a empresas e estabelecimentos que contribuam financeiramente com instituições sem fins lucrativos voltadas ao atendimento de pessoas com TEA. E, enfim, tem algumas regrinhas, etc., né? Mas o prazo vai ser de participação, a empresa vai poder usar esse selo por 1 ano, com renovação mediante aí uma nova doação. Quer comentar um pouquinho, vereadora, sobre alguns projetos, ou os dois, enfim? Sim, olha, o primeiro projeto, né, que foi apresentado pela nossa vice-presidente, mostra aí também ela como presidente da Procuradoria da Criança e do Adolescente, tem feito um trabalho muito bacana, cuidando das nossas crianças. E nós sabemos, né, Marcial, que as nossas crianças têm sido alvo direcionado, direto, dentro da internet, jogos, né, pedófilos, enfim, pessoas mal intencionadas. E fica aí os meus parabéns para a nossa vice-presidente, pela propositura, aos nobres pares também, que foi unânime a aprovação, porque nós temos esse cuidado importante aí com as nossas crianças e adolescentes. Engatando aí sobre o selo, né, da Empresa Amiga do Autista, quantas crianças autistas nós temos no nosso município que carecem de cuidado, de atenção, e as empresas, você incentivando as empresas no investimento e no cuidado com essas crianças, com essas mães que muitas vezes enfrentam dificuldades até para trabalhar. Sim. Porque não são todas as empresas que contratam as mães que têm os filhos com transtorno espectro autista. Muito pelo contrário, né? Quando nós valorizamos, cuidamos, né, dessas mães, trazendo as empresas para olhar com um olhar mais carinhoso e diferenciado para essas mães que são atípicas e carecem aí de auxílio também psicológico, emocional, porque nós sabemos, né? Não é fácil. Já não é fácil a gente criar os filhos assim no dia a dia, levar para a escola, trabalhar. Imagine tendo que levar para as terapias, que já é um pouco mais dificultoso. Então eu parabenizo aí também a minha colega, vereadora Ana Júlia Casagrande, pela propositura. Também foi um projeto aí aprovado por unanimidade. Fica aí meu abraço às duas nobres vereadoras por essas duas proposituras muito importantes. E uma verdade que eu sempre defendo aqui, eu sempre digo, se Deus criou algo melhor do que a mulher, Ele guardou para Ele. E a gente, o homem, tem que valorizar a mulher que tem. E a gente vê, eu sinto isso, que a mulher, ela suporta muito mais do que o homem. A dor de cabeça do homem parece que ele vai parir. A dor de cabeça da mulher dói e ela tá lavando roupa, fazendo comida, dando banho no filho. É mais ou menos assim, né? Eu me incluo nisso também, porque minha mulher é uma baita de uma guerreira. Então, quando a gente passa a valorizar a mulher que trabalha fora de casa, é nada mais do que a nossa obrigação. E ter uma ajuda como essa, melhor ainda, né? Porque a mulher trabalha o dia inteiro, chega em casa e trabalha tudo de novo. A senhora é mãe, sua assessora também é mãe, sabe do que eu estou falando. Nós temos primeiro tempo, segundo, terceiro, quarto, quinto. Se a criança... E final de semana também, nós trabalha muito. E se a criança está doente, é o 6º tempo, final de semana tem casa para limpar, tem uma série de coisas para fazer, né? Enquanto o homem mal vai lá, lava o carro, dá aquela ajudazinha e vamos lá. Então a valorização sempre, quando é relacionada à mulher que trabalha fora de casa, eu acho que é de suma importância. Vamos lá, Gui. Bom, agora gostaria de falar um pouquinho do Agosto Lilás. Já estamos em setembro, né? Sim. Mas é um assunto que, infelizmente, é sempre necessário falar, né? Uhum. Bom, vereadora, semana passada o vereador Fábio comentou um pouquinho, né? Que, enfim, sobre as ações que foram feitas no mês passado, né? E também, né, a senhora como procuradora adjunta, assim como ele, da mulher, tem também, né, soube que você e a vereadora Rosa foram lá na Praça Barão, fizeram uma ação de conscientização
gostaria que comentasse, né, a importância, né, como foi um pouquinho, né, porque teve uma fala sua só antes de passar a bola que me chamou muita atenção, né, que abordando uma munícipe, né, a pessoa pegou e falou, nossa, né, porque vocês distribuíram lá, né, os panfletos que você vai falar, né, e aí a pessoa teria falado, né, nossa, se eu tivesse tido essa informação há uns 10 anos, né, tipo, minha vida poderia ter sido outra, né, poderia ter sofrido menos, então isso me chamou muito, particularmente me chamou muita atenção. E quando a senhora disse ontem na tribuna, só aumentando a pergunta do Gui, a sua maneira de se expressar foi um pouco assim, emocionante, a gente percebeu que a senhora estava emocionada. Baseado nisso, essa emoção foi pela receptividade que a senhora teve das mulheres na praça? Sim, Marcial, Gui, foi uma data muito importante. Na verdade, a Procuradoria da Mulher, né, nós temos como procuradora a vereadora Dona Rosa Scanavini, e eu e o Fábio somos vereadores adjuntos, né, nós auxiliamos aí. Mas durante todo o mês de agosto a gente fez um trabalho muito importante, junto também com a Secretaria de Ação e Inclusão Social. Nós não podemos esquecer das meninas que trabalharam muito, então eu deixo meus parabéns aqui na pessoa da Bianca, que é a coordenadora, e toda a equipe. Foi um trabalho muito bacana. E eu disse ontem também na tribuna, Marcial, nós não podemos esquecer que esse tema do cuidado com as mulheres não é só no mês de agosto. Porque a mulher ela precisa ser amada e respeitada todos os dias do ano. Em cada minuto que ela vive, convive, né, com o seu marido, dentro do seu lar. Mas o que me impactou realmente foi a nossa receptividade lá na praça no dia 26 de agosto. Lá nós fizemos um trabalho de panfletagem, entramos nos comércios para fixar cartazes informativos, né? Junto com a Patrulha Maria da Penha, que muito bem lembrado, Gui, que também já faz esse trabalho muito bem feito. São profissionais ímpar que trabalham mesmo em prol do cuidado com as mulheres. E aí nós abordamos também os taxistas, porque o governo do estado, por meio da Secretaria de Proteção da Mulher, eles elaboraram plaquinhas para que os taxistas e motoristas de Uber coloquem no banco traseiro com o telefone, o QR Code para a mulher, porque às vezes ela está fugindo, porque podem acontecer situações assim, claro. E ela já sabe onde encontrar ajuda. E aí nós fomos bem recebidos, e teve uma mulher, eu não quero falar do nome, claro. Mas assim, ela me abraçou e ela disse assim, como eu gostaria de ter tido essa informação há 10 anos. E aí ela sorriu, estava sem os dentes, Marcial. E ela disse que foi através da violência que ela perdeu os dentes. E isso me emocionou muito, porque nós convivemos com mulheres muitas vezes no trabalho e que a gente não sabe da história de vida delas, qual é a dor que elas carregam. Então, assim, eu, a Dona Rosa, a gente conversou com o Fábio também, nós queremos realizar esse trabalho todos os dias, enquanto Deus permitir que nós estejamos lá na Câmara Municipal, estando ou não na Procuradoria, porque você levar informação, você não precisa estar na Procuradoria, né, Gui, né? Então, assim, para a gente levar esse cuidado e essa atenção às mulheres. Então, o mês de agosto foi um mês muito proveitoso, muito bacana para nós, e nós vamos continuar aí o nosso trabalho. Bonito, né, vereadora, se emocionar. Para quem está acompanhando a live, está vendo a vereadora emocionada. E quando a emoção, ela aflora, ela vem à flor da pele, é porque o coração está sentindo. Então, a importância do trabalho das senhoras nesse sentido é muito relevante. É muito gratificante para nós, cidadão. Eu levo para mim que Deus me chamou para cuidar de pessoas. E a gente tem que se colocar no lugar da pessoa. Sentir a dor, muitas vezes nós não vamos saber. Mas se fosse eu, se fosse a minha mãe, se fosse a minha irmã, quando a gente olha, Gui, com esse olhar, o nosso olhar é muito mais amplo e humano. E aí a gente se sente no dever de ajudar, de criar políticas públicas para melhorar as condições das mulheres, das crianças, enfim, melhorar aí a sociedade civil do nosso município. Aí, tá vendo que belo exemplo, gente? E tanto vagabundo lá em Brasília, rasgando o nosso dinheiro, e o Brasil precisando de ações tão simples, tão objetivas, para melhorar a qualidade de vida da população. Vamos lá. Bom, agora eu vou falar um pouquinho, né? Olha, tomar água se estabelece. O Gui também emocionou aqui. Sim. E sobre a Comissão de Assiduidade e Disciplina, né, que a senhora está presidindo, sobre a repercussão aí da perda do prêmio de assiduidade
E, enfim, aí no dia 27 de agosto, né, a reunião que vocês, a vereadora Ana Júlia, o vereador Bonezinho também estavam lá, que são da comissão, com o secretário municipal André Batistella, né, na Casa da Memória. Então, como que está o andamento dos trabalhos da comissão e o que foi deliberado nessa reunião para passar para os ouvintes? Gui, que importante essa sua questão. Nós estamos desde abril aí presidindo essa comissão importante de assuntos relevantes, cuidando aí do servidor público, porque no município nós temos aí mais de 4.000 servidores, mais de 4.000 famílias que levam, né, o seu sustento da prefeitura, das autarquias. E nós sabemos que a perda do prêmio de assiduidade e disciplina não é uma culpa da administração. Não foi o prefeito que entrou e retirou, né? Houve aí uma ação judicial, uma decisão judicial que ele precisou cumprir. Sim. E qual que é o nosso trabalho? Auxiliar a administração em medidas mitigadoras que ajudem na composição salarial desses servidores, porque muitos, Marcelo, alguns perderam R$200, só que alguns perderam R$2.000. Exatamente. Né? Aqueles servidores que têm mais tempo de casa, que nem eu tenho 21 anos, mas eu tenho colegas que têm 30 anos de casa. E esse valor já estava incorporado no gasto mensal da família, então, né? Ninguém pensava que um dia ia perder os prêmios, porque estava lá previsto dentro do estatuto, enfim. E nós estamos acompanhando esses trabalhos e fizemos, na última semana de agosto, uma reunião muito importante, participou também, né, a vereadora Ana Júlia Casagrande, o vereador Bonezinho Corro, que é o que estão comigo nessa comissão. Foi uma reunião muito proveitosa, lá nós buscamos tirar, né, da administração informações. Quem esteve representando lá foi o nosso secretário de governo, André Batistella, e o Célio Casarim também esteve junto, que ele é o chefe de gabinete. Receberam muito bem os servidores, acolheram, porque o que o servidor quer, Marcelo, ele quer ser acolhido, ele quer ser ouvido. Ele quer que a gente entenda a dor e a situação que eles estão enfrentando. Então, assim, e eles trouxeram uma informação que é muito importante para a gente. Já foi publicado o edital para a contratação da empresa para fazer o plano de carreira, que é uma pauta que nós temos solicitado já há uma década, buscando para que retorne, que ele já tinha. Mas em 2004, com a mudança do estatuto, foi retirado. Sim. Então, assim, nós vemos que eles estão se esforçando para nos ajudar. E aí ficou o nosso pedido, através de uma indicação, para que pelo menos aumente o vale alimentação. É como uma medida mitigadora, porque quando você tem um auxílio para levar a comida na mesa, eu falo que pode faltar tudo. Menos a comida na mesa. Dignidade, né? Nós precisamos disso. Né? Você precisa chegar na sua casa, ver que seus filhos vão ser bem alimentados. Sim. Então, aí, os vereadores, junto comigo, a Ana Júlia e o Boné, assinaram essa indicação. Nós estamos aguardando aí uma posição do governo. Estamos cobrando eles para que eles nos dê, né, esse auxílio aí com o aumento do vale alimentação. E vamos estar acompanhando também as reuniões que já foi formada a comissão para o plano de carreira. Já teve a primeira reunião. Então, nós vamos estar acompanhando aí os trabalhos até chegar aí no denominador comum, como eu falo, né? Numa solução para que os servidores possam trabalhar felizes. Porque, como eu disse, Marcial, o servidor, aquele que atende o munícipe direto, lá no posto de saúde, no hospital, enfim, ele precisa estar feliz e estar bem. Claro. Para ele atender bem. Claro. Para ele acolher bem. Porque quando você chega no posto de saúde, você não está bem, você está precisando de ajuda. E aí, imagine, você está doente, com febre, seu filho não está bem, você chega no posto, quem te atende também não está bem. E aí vira aquele ciclo vicioso, ruim, negativo, desagradável, e repercute tudo na administração. Claro. Então, é isso que nós estamos pedindo, para o servidor trabalhar feliz e contente. E o servidor trabalha feliz quando na sua casa está tudo bem, né? Quando as suas contas estão tudo em ordem. Então, esse é o trabalho que nós estamos aí acompanhando e esperamos em Deus que a gente chegue aí numa solução. Não, e tem que chegar mesmo. Não adianta sentar, discutir, chega lá no governo, não pode, não tem, não interessa. Tem que encontrar uma solução, se não para equiparar, pelo menos para minimizar o prejuízo
que os funcionários municipais tiveram aí, através de uma obrigatoriedade vinda do Ministério Público, tá tudo bem, é lei, tem que ser cumprida, a gente entende, mas alguma coisa tem que fazer para minimizar o prejuízo financeiro que os funcionários públicos tiveram. 12h25, programa de frente com o vereador, parceria da Rádio Araras FM com a Câmara Municipal, apresentação do Guilherme e hoje com a presença da nossa querida vereadora Marlúcia. Vamos lá, Gui. Hoje estava falando agora há pouco de agosto lilás, só um pouquinho de setembro amarelo. Vereadora, ontem também a senhora citou na palavra livre, né, um assunto importante, né, para você, então gostaria que, enfim, tem algum comentário que queira fazer sobre esse assunto? Muito bacana, né, nós sabemos que no nosso país, no nosso estado e também no nosso município, nós usamos aí o setembro amarelo, que é durante todo o mês de setembro, para nós trabalharmos com a conscientização da importância e a valorização da vida. Mas, infelizmente, no nosso município, nós temos um grande índice de suicídio no nosso estado. E nós sabemos que isso não é do nada. Não é do dia para a noite que a pessoa decide tirar a própria vida. Exato. Isso vem acarretando de uma dor que a pessoa esconde dentro dela e que muitas vezes ela não consegue. Ela não consegue soltar. Exteriorizar isso, né? Exatamente. Então, qual que é o intuito, né, dessa data, qual que é o intuito desse mês? Não só em setembro, mas ficou aí como setembro amarelo, para nós levarmos informação. Se você não está bem, a gente precisa entender qual é o nosso limite. Cansaço emocional, físico. Depressão. Tudo isso acarreta numa depressão, que é uma tristeza incontrolável. Exato. E que existe, é uma doença. Muitas pessoas falam, a depressão é frescura, e não é. A crise de ansiedade eu tive um ano e pouco atrás, parecia que o coração ia sair pela boca, gente. E é incontrolável. Eu saí andando desesperadamente, aí falei, não, começa a tomar um remedinho aqui, natural, resolveu o problema, mas eu tive que exteriorizar. Eu não sabia de onde vinha aquela... E eu tava de ajuda mesmo. Claro, exatamente. Então, a conscientização é em prol disso. Eu não estou bem. Então, a primeira coisa, a gente precisa entender e reconhecer, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, eu preciso entender que, independente das circunstâncias que eu enfrento, independente das minhas dores, a minha vida é importante. Né? A sua vida é importante para os seus familiares, para as pessoas que te amam e, acima de tudo, para Deus. Nós somos importantes. Cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, né? Exatamente. A gente tem que buscar ajuda. Como também incentivar a prática de exercícios físicos. Sim. Porque, mas muitas vezes, Gui, nós não estamos bem, tá lá em casa, e quanto mais você fica fechado na sua casa, na sua cama, mais a depressão vem, mais se alimenta. Então, também, trabalhar com quem é amigo, com o seu vizinho. Se você está convivendo com uma pessoa que precisa de ajuda, olhe para ela, ajude, traga, né, amor, carinho, atenção, porque muitas pessoas carecem de atenção. Companhia. Exatamente. Um velho e bom bate-papo, né? Tem muita gente que mora numa casa cheia de pessoas e são sozinhas. Exatamente. E tem aquelas pessoas que moram sozinhas e são acompanhadas de muitas pessoas. Então, o fato de você estar no meio de muitas pessoas, convivendo com muitas pessoas, não significa, muitas vezes, que você está feliz e que está tudo bem. É você e Deus, muitas vezes a gente fala. Né? Então, essa conscientização para a gente cuidar da nossa saúde mental. E a prática do exercício físico, às vezes a gente não está bem, fazer uma caminhada, olhar para a natureza, olhar para o nosso mundo ao redor. E eu tenho certeza que assim, a gente sempre vai ver alguém numa situação pior que a nossa. Pois é sobre isso, sobre essa questão de conversar, a gente lembra, né, do Centro de Valorização da Vida, né, então, que a discar 188, né, para quem, enfim, se sente realmente sozinho, que funciona 24 horas e tem pessoas ali dispostas, né, a ouvir, né, e mostrar que tem jeito, né. Tá vendo? Gui, você precisa começar a caminhar mais e comer menos morango do amor. Meu Deus. Morango da... Só morango. Se aquele doce volta... Deus, apesar de ser maravilhoso, então. mas para a saúde, né, nós precisamos
cuidar, porque eu penso assim, todo mundo quer viver muito. Sim. Também, quero viver bastante. E aí eu já passei a cuidar da minha alimentação. Eu falo, olha assim, ai meu Deus do céu. Mas, vereadora, caso a senhora abra a sua geladeira e tenha aquele vidro maravilhoso de pote de doce de leite, o que a senhora faz? Gente, doce de leite é uma coisa completo. Eu repreendo, eu falo, sai nome de Deus. Eu tô brincando que nós estávamos falando fora do ar. Tudo tem que ter o controle. Claro, dosagem, tudo bem dosagem. A gente pode comer tudo, mas dentro que há controle e atividade física, cuidar aí do nosso corpo. Enfim, vamos cuidar do nosso bem mais precioso. O maior presente que Deus nos deu é a vida. É a vida. Então a gente tem que cuidar. Meio-dia e 30 minutos, Gui. Bom, outro assunto comentado ontem, a vereadora foi visita, né, que a UBS, os PSFs, né, a senhora citou como exemplo a UBS Antônio Carlos Fabrício. Gostaria que falasse um pouquinho sobre esse trabalho, né, de enfim, monitoramento, vamos dizer assim. Ah, legal. Gui, eu falei ontem na tribuna e, na verdade, na semana passada eu já fiz um cronograma junto com a assessoria. Nós estaremos visitando os PSFs do nosso município, pelo menos aí 2 por semana. E qual que é o intuito? Não é de ficar só apontando coisas negativas, não. É de ajudar, né? Ter aquele olhar mais crítico, aquele olhar mais atencioso e, acima de tudo, Marcelo, ouvir a população. Nós precisamos ver como que a nossa população está sendo atendida. Está tendo remédio? Eu sempre falo, né, desde o dia que eu assumi, o que a gente quer como cidadão? Nós queremos uma cidade limpa, a gente quer chegar no posto de saúde e ser atendido, no hospital ser atendido, chegar na farmácia, a gente quer chegar lá e o remédio está à disposição para aquilo que a gente precisa, e nós queremos educação. Claro. Né, que os nossos filhos sejam bem cuidados, bem educados na escola. Então, alimentados. Exatamente. Então eu iniciei essa série de visitas aos postos de saúde. E o primeiro que eu fui foi lá no Antônio Carlos Fabrício. Ele é um dos principais postos de saúde da região leste, né? Ele fica lá perto da escola Maximiliano Baruto. E eu já frequentei aquele posto há muito tempo, porque eu moro lá, né, desde criança. E esse posto atende, Marcelo, cerca de 32 mil pessoas por mês. 32 mil pessoas? Olha o tamanho da Zona Leste, quantas pessoas são atendidas lá. Eu imagino, e lá tem tudo. Tem atendimento ginecológico, obstetra. Lá tem atendimento pediatra, clínico geral. Odontológico tem? Odontológico, que aí eu vou citar que era uma pauta que nós estávamos cobrando, porque não estava tendo. Estava faltando insumo, estava faltando dentista, ainda tem alguns postos que está faltando dentista. Então, aí o acompanhamento, por quê? A saúde bucal influencia muito na nossa saúde do dia a dia. Quantas pessoas que a gente não conhece, né? Não são muitas, mas que acabam perdendo a vida por conta de uma infecção no dente. Exatamente. Então, e outra coisa também, né? Os nossos dentes são o nosso cartão de visita. Exato. Sorrir. Autoestima, né? É claro. Então, assim, você precisa ter esse cuidado. Claro. Então, já está voltando, que nem lá no Antônio Carlos Fabrício, o atendimento, a enfermeira Cris, que me atendeu, foi muito solícita, muito bacana. E lá o atendimento com o dentista é de terça e quinta-feira. Então, já voltou a fazer os agendamentos. E lá eu vi também, dentro aí, voltando na pauta da Procuradoria, da Mulher, do Cuidado, a sala de exame de Papa Nicolau. Eu tenho falado muito com as mulheres que estão ao meu redor, tenho falado na tribuna. Por quê? Quantas mulheres não estão perdendo a vida por conta do câncer no colo do útero, câncer nos ovários, e precisa entender que a maior prevenção são os exames. Os exames, prevenção. Então, exatamente, a mulher tem que ir no posto de saúde, fazer o seu exame, mas acima de tudo, ela precisa chegar lá e ter insumo. Exato. Ela precisa chegar lá e ter o profissional para fazer a coleta do exame. Claro. E lá tá tudo bacana, uma sala muito bonita, receptiva, com todos os materiais necessários, tudo bonitinho. Que legal. Inclusive o posto de saúde estava muito bem organizado. Nós não tínhamos ninguém lá aguardando na recepção, porque já tinham sido atendidos. Ah, que legal. E, Marcelo, eu queria aproveitar, para falar sobre uma pauta muito importante, voltando a falar sobre a criança e o adolescente. Lá também tem uma sala de vacinação, Gui. E eu visitei lá, olhei todas as vacinas que são disponibilizadas gratuitamente pelo Estado, estavam lá, nenhuma vacina em falta. Só que eu fiquei muito preocupada com a grande quantidade. Lá eles têm um controle
de quantas crianças frequentam a sala de vacinação, são assíduas, Sim. e quantas são faltosas. Uhum. A quantidade de bebês com vacinas Atrasado, é um perigo isso. exorbitante. E nós vivemos um tempo que iniciou-se o negacionismo para a vacina. E nós não podemos fazer isso. O maior ato de amor que nós mães, né, que você pai, pode declarar para o seu filho é a vacinação. Porque a vacinação, ela previne muitas doenças que foram erradicadas. Exatamente. Mas que por falta de consciência, por essa questão de pregar o negacionismo, são doenças que já haviam sido erradicadas e que estão retornando. Doenças comuns, como cachumba, varíola. E são doenças que a própria vacinação em dia já elimina. Então, eu queria fazer um pedido aqui, aproveitando os ouvintes, né, a sua rádio, que tem muitas pessoas que ouvem, são pessoas que têm, eu tenho certeza, um amor pela sua família, pelos seus filhos. Eu queria fazer esse pedido, esse alerta. Pega a caderneta, porque às vezes a gente esquece, eu sou mãe de 2. Não, acontece. E às vezes eu esqueço, eu já esqueci, né? A gente fala assim, quantas coisas a gente já não esquece? Exato. Às vezes esquece de dar a medicação na hora, porque nós somos seres humanos. Claro. Pega a sua caderneta de vacinação, abre ela, porque o que acontece? Quando você vai lá aplicar a vacina, a enfermeira, ela põe uma data para retornar. Então, às vezes, você esqueceu, você vai olhar lá, opa... Perdeu, já venceu, tem que ir lá. Corre no posto. Exato, exatamente. E aproveitando para alertar sobre a vacinação da dengue dentro das idades que estão pré-estabelecidas, muitas mães levaram os filhos, tomou a primeira dose e não voltou para tomar a segunda. E agora a gente já vai entrar na primavera, já vai voltar aquele calor intenso. Exatamente. Em nome de Jesus vai voltar a chover, porque a gente precisa de chuva. Sim. Aí o que acontece? Vem a chuva, tudo que a gente precisa, começa a ter água parada. Exato. Começa a proliferar o mosquito. Exatamente. E volta a dengue, que é uma doença que mata. E a gente não pode esquecer isso. Às vezes, os sintomas. Eu lembro muito bem que no final do ano passado eu tive dengue. Começo do ano, os hospitais lotados. Eu tive também. Gente, a gente fica arrebentado, né? Você teve também, não teve? Que a gente fica largado, cara. Não tem força pra ir no... Desculpa a expressão, gente. Não tem força pra ir no banheiro fazer xixi. Verdade, dói tudo, o corpo inteiro. É cara, exato. Custosa. Então você, pai e mãe, você tem a oportunidade de aplicar no seu filho gratuitamente. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, não sei se existe isso, a senhora talvez possa me esclarecer. Quando um pai e uma mãe vai inscrever o seu filho para uma vaga na creche, é obrigatório que apresente a carteira de vacinação? Sim, graças a Deus. A enfermeira até falou pra gente que eles têm um trabalho em conjunto com a Secretaria de Educação. Então, assim, você vai na creche, você vai no parque infantil, né, que são as EMEIs, você tem que levar a declaração de que a vacinação está tudo em ordem para ela ser matriculada. Inclusive, quando nós estávamos lá, tinham 2 pais que chegaram lá para fazer esse trabalho, né, pegar a declaração. Por isso que eu falei, tem bebês, né, que ainda não está na escola, atrasada. Olha que a própria poliomielite, né, que é as gotinhas. Exatamente isso que eu ia falar, Marcial. Assim, as principais vacinas estão dentro do primeiro ano. Meningite, poliomielite, varíola, tétano, tetravalente. Essas principais vacinas são feitas no primeiro ano. Exato. Então, você precisa levar o seu filho. Eu sei que às vezes dói no coração, né? Mas não. É uma dor que é rápida. Não, isso sobrava pra mim. A Silvia falava assim, toca, o filho é teu. E aí eu que levava lá, e principalmente a minha filha, dava uma dor. Eu chorava junto. Eu chorava, porque eu chorava junto. Coração, claro. Não quer. Gente, e tem umas vacinas que dói, né? A gente sabe que dói, né? Depois tem aquela coisa que fica um pouquinho inchada. Mas a enfermeira dá todas as informações, enfim. Mas não pode deixar de vacinar. Não tem que vacinar. Porque é uma dor que passa e o bebê nem vai lembrar, porque eu não lembro das dores da vacina que eu tomei quando bebê. Imagina, eu lembro que quando eu fui tomada a meningite, acho que foi na década de 70 que teve. O que era um revólver, cara. Mas parecia um revólver mesmo, que você levantava aqui assim, e o cara vinha, pau, no teu braço. E eu tomei na escola. A hora que eu entrei na fila, eu fui lá pro final da fila, né? Mas não teve jeito, chegou a minha vez. Era uma agulhona mesmo? Não era agulhona, era tipo uma pistola. Aí ele BCG? Aí o cara falava, pum, a agulha entrava e tal. E agora não é mais assim. Não é? Agora eu acho mais moderno. Essa vacina, ela é aplicada nas primeiras horas de vida.
porque eu tive 2 filhos já, e as meninas da Secretaria da Saúde, elas vão até a maternidade. Até a maternidade, né? Trabalho. Então, mas quando teve, eu já era garotinho, tinha 7, 8 anos. Né, que aí rapaz, aquela marquinha no braço, falei, rapaz do céu, foi meio traumático o negócio. Mas fazia parte, né? Ainda bem que tem a vacina, graças né? Ainda bem que temos vacina. Existe a ciência e nós precisamos ser gratos. Pô, olha que ciência salva vidas. Olha o que nós passamos aí na pandemia. Até que tivesse vacina, todo mundo que está nesse estúdio aqui, eu tenho certeza que perdeu um monte de gente que gostava, parentes que amavam, amigos, por causa da Covid. Né? E olha, depois, quando veio a vacina, como foi um alívio. Hoje nós estamos aqui num estúdio fechado de 9 metros quadrados, sem máscara. Imagina, né? Não é? Se não tivesse a vacina. Exatamente. Eu lembro que foi uma comemoração, meu Deus, eu até chorei quando eu tomei a vacina. Eu fiquei... Porque só quem perdeu um ente querido sabe a dor que é você... E um vírus, né? Que é uma coisa invisível e incontrolável. Exatamente. E eu passei a 3 minutos de subir para ser entubado. Meu Deus. Eu cheguei nesse estágio, eu não respirava, cara. Mas aí, graças a Deus... Perdi amigos queridos. Graças a Deus. Mas passamos. E a vacina tá aí para mostrar que a ciência ainda salva vidas. A gente tem que valorizar. Então, fora de negacionismo de vacina, vamos sim vacinar os nossos filhos e a nós também, né? E até a vacina da gripe. Exato. Porque, assim, às vezes, ninguém está imune de pegar a gripe. Mas os sintomas são bem menores. Claro. Quando você está vacinando. Vacina, principalmente aí os nossos idosos, que sofrem mais. Então, eles precisam estar aí primeiro da fila, né? Já que abre a campanha da vacinação, os idosos, e nós precisamos levar aí os idosos, as crianças, enfim. Eu achei legal a Secretaria de Saúde levou vacinação até em porta de supermercado, né? Em vários lugares. No supermercado, aí, tá vendo? Toda a minha família. Porque você vai no mercado mesmo, aproveita aqui, vai, já mata com... Foi ao encontro, né? Exato. Muito bacana também muito bacana. Na praça, exato. E aí vai... Quanto maior o índice de pessoas vacinadas, menor o índice de pessoas hospitalizadas. Exatamente. E é muito menos oneroso para a administração disponibilizar a vacina do que disponibilizar o tratamento. O tratamento no hospital, exatamente. 12h42, programa de frente com o vereador, parceria da Rádio Araras FM com a Câmara Municipal, apresentação e pauta do Guilherme. Bom, eu queria falar agora, apesar de não ser diretamente relacionado ao seu mandato, mas por ser um assunto de interesse público, sobre a audiência pública, né, a vereadora que teve semana passada sobre a possível extinção do TCA, enfim, para fazer uma retrospectiva para quem não viu e tal, né, foi apresentado o projeto de lei do Executivo que propõe, né, a extinção do TCA e a criação da Secretaria Municipal de Transportes Públicos, e que lá está previsto, né, em um dos artigos que o município, caso aconteça nessa troca, assume os direitos e as obrigações da TCA. Também foram dispostos os dados da autarquia sobre o transporte público e, claro, as pessoas que estavam lá puderam, né, quem quis, né, dar a sua opinião. E tudo vai ser levado em consideração por vocês. O que você achou? Tem alguma coisa para dizer sobre isso? Gui, foi na última terça-feira, né, que aconteceu. E a Rádio Araras FM transmitiu ao vivo. Foi um trabalho muito bacana. Até parabenizo nosso vereador Gustavo Dias Brambila, que presidiu muito bem, né, essa audiência. Estava lotada a Câmara, lotada, tanto dentro do plenário quanto para fora. Nosso presidente disponibilizou telão para que todos participassem, né? Foram várias pessoas inscritas e foi um momento importante para a gente ouvir a população, a sociedade civil, né? O que a população pensa? Porque nós sabemos que o nosso transporte público, ele é deficitário. Nós estamos enfrentando essa situação e não é de hoje, né? Eu me lembro, em 2020, quando eu estava como presidente do SAEMA, estava mais próximo, assim, era o prefeito na época era o Júnior Franco, e na época o presidente do TCA era o meu amigo Rogério de Gaspari. E a situação já era complicada no nosso TCA. Ela já não anda sozinha há um bom tempo. A prefeitura tem auxiliado financeiramente, até para a folha de pagamento, o pagamento do aluguel dos ônibus, que é uma situação muito complicada, cara. E nós estamos pagando um aluguel que não dá também um serviço de qualidade. E nós precisamos ouvir a população, que é aquela pessoa que usa o transporte público. Por quê, Marcial? É muito fácil para mim
que tem o meu carro falar do transporte público. Eu não uso. Mas é aquela pessoa, aquela minha amiga, que levanta às 5h30 da manhã, pega o ônibus às 6, porque tem que entrar no trabalho às 7 da manhã e no meio do percurso ainda parar para deixar o filho na creche. Então, essa pessoa que nós temos que ouvir a necessidade dessas pessoas e olhar também para o servidor, porque lá nós temos 200 famílias que vivem dos proventos vindo do TCA. Então, o que eu pude perceber, assim, o servidor, ele está, né, com muito medo, ele está apreensivo e ele pôde ser ouvido. E agora nós fizemos um pedido até para o prefeito, para o secretário de governo, para que vá até o servidor. Ele precisa entender o que vai acontecer. E é importante destacar, Gui, que esse projeto não visa a privatização. Nós não estamos falando no momento sobre a privatização. Estamos falando, como o nosso prefeito explicou, ele precisa adequar a parte orçamentária da prefeitura, porque o que acontece? Há anos, a prefeitura tem sustentado financeiramente o TCA. E o Tribunal de Contas tem apontado as contas. Olha, não está certo do jeito que está fazendo. Precisa corrigir, porque para sair esse dinheiro da prefeitura, a TCA ela tem que ser parte integrante, mesmo CNPJ. Então é isso que eles querem agora. E aí foram ouvidos, né? Nós também pudemos ter uma visão mais ampla. Se falar assim, vereadora Marlu, você já tomou sua decisão? Ainda não. Eu ia perguntar isso agora. O Gui sabe que eu estou fazendo essa pergunta para todos os vereadores que vêm aqui. Olhos, né? Mas assim, eu sou contra. A minha decisão vai ser uma decisão assim num conjunto. Eu quero tomar uma decisão assim olhando para a população. Sim. Porque eu sempre tenho dito, Marcial, eu fui eleita pelo povo, então eu tenho que trabalhar pelo povo. Claro. Eu não tenho que olhar só para a administração e nem só também para uma parcela de pessoas. Eu tenho que olhar num contexto, mas eu preciso entender. Se eu aprovar esse projeto hoje, vai ser bom? O que vai resolver? Não pode errar. Você entendeu? Se eu votar sim para esse projeto, vai resolver a situação do TCA? Sim. Se eu não encontrar respostas, né? Então, assim, nós vamos avaliar muito bem esse tema. Então, por isso que nós até pedimos, essa aprovação ela não pode ser do dia para a noite. Claro. Não pode chegar, entrou ontem, já passa para as comissões, dá o parecer, já bota em plenário. Não. Nós temos que ouvir, nós temos 140 mil habitantes aqui. Olha, vereadora, eu vou ser bem sério para a senhora. A senhora tem que ter o tempo da senhora para pensar, pedir a sabedoria ao Espírito Santo para tomar a sua decisão. Eu acho muito, muito importante. Eu tenho a minha opinião, Guilherme sabe disso, todos os vereadores vêm aqui, eu falo, eu sou contra a privatização. Eu sou contra porque tem famílias que dependem disso, que são concursados e que tem que ter esta qualidade de vida, essa paz para poder aposentar dentro daquilo que ele passou dentro do concurso público quando ele se inscreveu e tudo mais. Esse problema do transporte vem há mais de 20 anos. O TCA não está aí para dar lucro, ele só não pode ter prejuízo. É um serviço de utilidade pública. Eu penso da seguinte maneira, o que tem que fazer é se adequar à necessidade da população que usa o transporte público. 5, 6, 7, 8 horas da manhã, tem que ter ônibus pra caramba na Zona Leste, na Zona Norte, na Zona Sul, para que o munícipe não seja transportado como gado e ele chegue no seu trabalho. Tirando esses horários de pico, vamos trabalhar com micro-ônibus. Sim. A gente pega esse horário aqui, ó, daqui a pouco, 1 hora, dá 1 hora até às 5 horas da tarde, vai ali no Olivia Park, vai no Jardim Cândida, vai no Parque das Aves, vai no Belvedere e fica olhando o ônibus passar. Ele passa com 4, 5 pessoas dentro. Não tem necessidade daquele baita elefante vermelho daquele tamanho para meia dúzia de pessoas. Mas às 6, 7 horas da manhã tem que estar bombando. Exatamente. Para usar. Então, assim... adequar o negócio. A gente precisa olhar com atenção para essas famílias. Sim, Por exemplo, você é acostumado há tantos anos com um valor X de salário. Do dia para a noite, o que vai acontecer? Então, né? Aí que tá. Então, você precisa olhar também para essas famílias. É uma decisão muito difícil, é um remédio muito amargo, Marcial. E eu dou outra solução. Vereadora, eu vou dar de bandeja para a senhora que eu não dei para nenhum. Então, vai. Entra em conversa, como tem em São Paulo, vale transporte.
Eu trabalhava no departamento pessoal das lojas Riachuelo, na Matriz, 184 lojas no Brasil, e eu era um dos responsáveis por cálculo de rescisão. Entrava às 8 da manhã e até às 6 da tarde. E a empresa que eu trabalhava me fornecia o vale transporte. Quer dizer, eu pagava metade e metade quem pagava era a empresa. Então, quer dizer, se as empresas passarem a ter a responsabilidade do vale transporte para o seu funcionário, a prefeitura vai ter grana para comprar micro-ônibus, vai ter menos custos e tal. É uma ideia. Sim. É só ir lá em São Paulo e ver como é que funciona. Irrelevante. Então, quer dizer, vamos colocar isso na pauta. Dei de bandeja para a senhora essa, vereadora. Vou anotar e mandar para Dei de bandeja. A prefeita Irineu Marreto está ouvindo? Provavelmente. Alguém da administração está ouvindo. Vamos pensar no Vale Transporte para o munícipe, para o estudante, né? Que a Secretaria de Educação ajude um pouco, que o empregador ajude um pouco, o trabalhador vai pagar menos, vai ter o seu transporte público de qualidade, o funcionário público da TCA não vai perder o seu emprego, nem correr o risco, porque cá entre nós, se privatizar, quem pegar, a empresa que for, vereadora, vai gerar lucro. Ela vai visar lucro, ela vai poder encher... É claro, é natural. Se não dá lucro, porque tem empresa interessada. Exatamente. Então, por isso tem que ser uma pessoa, tem que ser uma pauta muito bem avaliada, muito bem cuidada, né? Então, assim, nós vamos estudar o projeto, conversar. Eu tenho atendido muitos servidores. Assim, eu sou servidora também, óbvio que eu vou olhar com um olhar muito mais atencioso, e eu sou uma pessoa que eu valorizo muito aquilo que é nosso, né? Claro. Um direito adquirido. SAEMA, TCA, são bens do município. Claro. É nosso, claro. Né? Então eu valorizo muito isso. Mas vamos estar avaliando aí, ouvindo a população. É isso aí, 12h51. Vamos lá, Gui. Bom, Marcelo, agora os 2 eventos dessa semana. Amanhã, na Câmara Municipal de Santa Gertrudes, segunda reunião do Parlamento Metropolitano de Piracicaba, né? Então, os vereadores da Câmara Municipal de Araras também vão estar lá, né? Já que também nosso presidente da Câmara é o presidente, do Parlamento, né? O vice-presidente Rodrigo Soares. O Rodrigo tem mais faixa do que Miss de presidente. Mas eu brinco com ele, eu não encontro ele. Vai ter uma palestra sobre emendas impositivas com o advogado Rogério Merranda, né? Que é especialista em direito eleitoral. E no sábado, falei semana passada, mas ratifico aqui, a palestra sobre o esporte paralímpico, né? Bocha paralímpica e outros esportes, no sábado, dia 13, lá no nosso plenário, a partir das 8 horas da manhã. O educador físico Giovanni Andreotti, que vai ministrar essa palestra, que tem toda uma experiência com o esporte paralímpico, né? Vai trazer vivência prática, então, e toda a população está convidada a assistir. Quem quiser, é isso. É muito bem convidado, né? E vai ser muito bem recebido lá, né, Gui? Sim, claro. A rapaziada da Câmara lá tem um know-how maravilhoso. Adorei lá. Toda vez que eu vou lá, eu sou bem atendido, bem recebido por todos os vereadores. Se eu não estiver trabalhando, eu vou sim. Ainda mais vinculado ao esporte, é a cara minha. Vereadora, prazer enorme recebê-la aqui mais uma vez. Os microfones da Araras FM estão abertos para a senhora passar suas redes sociais, convidar as pessoas para participarem, visualizarem o seu trabalho e entrarem em contato com a senhora para a senhora poder ajudar o povo que a senhora tanto representa. Marcelo, eu que agradeço, né, esse espaço que nós, não só eu, mas os 11 vereadores nós temos aqui nessa rádio. Nem todos vêm, mas... Nem todos, mas é uma rádio muito bacana, né, os ouvintes são pessoas assim que gostam realmente de colaborar com a administração, colaborar para a gente melhorar a nossa cidade. Então eu queria deixar, se você quiser me achar no Instagram, Marluce_Lima, vereadora Marluce Lima, entre em contato com a gente, nós temos aí uma equipe para trabalhar para você. E se você tiver uma demanda, venha com a gente, nos procure, que nós estamos aqui prontos para trabalhar para toda a população de Araras, né? Às vezes as pessoas olham para a gente e falam assim, ela tem um nicho dela de pessoas. Não é sobre isso. Nós somos eleitos para trabalhar para o povo, né? Então eu me coloco à disposição aí. Agradeço ao Gui também, que nos acompanhou aqui. Toda a equipe da Câmara Municipal, aos nossos vereadores também, parceiros, que nos auxiliam sempre. Meu abraço carinhoso aí a toda a população de Araras. Muito obrigada. Eu queria aproveitar esses últimos minutinhos e parabenizar a administração pública, todos os vereadores que estiveram presentes no último domingo na Praça Barão, no desfile de 7 de setembro.
Eu acho que é uma ação marcante, principalmente para as nossas crianças. Eu estive lá, apesar de meus filhos serem grandes, eu estive lá porque minha filha é bombeira e ela desfilou e o papai foi lá prestigiar a filhinha, porque eu sou babão, né? Não adianta que eu sou babão. E aí, obviamente, acompanhei todo o desfile. Gente, como é bonito ver aquelas crianças desfilando e se sentirem importante, e as escolas com as suas respectivas fanfarras participando do desfile cívico, né? Gostei muito de ver todas as escolas ali, gostei de ver a fanfarra da escola que meus filhos estudaram, que é o Canocianas. Adorei ver a fanfarra da igreja do Evangelho do Vida Nova, também muito legal. Eu me vi na década de 70, 80, desfilando em São Paulo, onde, modéstia à parte, eu estudava no Colégio Nossa Senhora da Consolata e fomos tricampeões brasileiros de fanfarras e banda, quando desfilamos para o presidente Garrastazu Médici, lá em Brasília. Eu até comentei com a direção da rádio que eu vou tentar fazer contato e, quem sabe, um ano trazer a fanfarra do Colégio Nossa Senhora da Consolata, que é um dos destaques de São Paulo, para desfilar aqui, né? Só que aí você tem que pagar almoço pra galera, tem que ter um apoio geral de um monte de gente aí, mas eu tenho esse sonho a realizar. Patrocinar, né? Exato, é só transporte e ônibus, que eu tenho certeza que com a presidente lá, minha querida irmã Margarida, eles um dia virão para cá. Então, mas foi muito bonito de ver o desfile de 7 de setembro. Os pais ali com o olhinho brilhando, vendo seus filhos desfilarem, as crianças participando de uma data cívica, né? Porque a gente vê tudo isso. A importância do patriotismo, exatamente, Manu, da nossa pátria, do nosso país. Exatamente. Isso não é sobre partido político. Não, exatamente. Valorizar a nossa terra, né? Onde nós nascemos. Foi muito lindo mesmo, Marcelo. Fiquei emocionada. Eu também fico. Eu acho que eu tô ficando velho, eu me emociono mais fácil do que devia. Mas foi muito legal. Eu fiquei muito feliz de ver toda a cidade ali, os 4 cantos da cidade sendo representados por crianças, por adolescentes, por professores que tanto se dedicaram para poder... Parabéns a todos. Eu acho. Atividade. Parabéns. Eu queria parabenizar. E quem não foi, perdeu. Ano que vem tem mais. Gui, obrigado mais uma vez, irmão. Imagina, prazer sempre, pessoal. Semana que vem. Semana que vem estamos aqui. Semana que vem, bate o cartão. Mas eu volto. Eu vou, mas eu volto, né? 12:57, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa De Frente com o Vereador.